Fala, galera. Então, nessa atividade é para a gente exercitar as razões trigonométricas principais, que são o seno, o cosseno e a tangente. Nesse caso, calcular cada uma delas, dadas as informações aí das figuras. Então, a gente tem na letra A o ângulo gama, e para eu calcular, por exemplo, então, o seno desse gama, o que é o seno? É o cateto oposto. O cateto oposto é aquele que não encosta. Então, ó, o 1 aqui é o cateto oposto. O 2 é o cateto adjacente. E a raiz de 5 é a nossa hipotenusa. Seno de gama, então, vai ser o cateto oposto, que vale 1 dividido pela hipotenusa, que é a raiz de 5. E aí, existe uma convenção matemática que nós não podemos deixar a raiz no denominador. Para isso, então, a gente racionaliza. Então, esse processo que nós vamos fazer a partir de agora é a racionalização de um denominador. O que é isso? É eu identificar a raiz que apareceu no denominador e multiplicar por ela mesma. Mas quando eu faço isso, eu preciso multiplicar tanto no denominador como também no numerador, para eu ter uma fração equivalente, para eu ter um resultado igual com uma fração diferente. Então, vai ficar 1 vezes raiz de 5, raiz de 5, e raiz de 5 vezes raiz de 5 é o mesmo que raiz de 25, ou raiz de 5 ao quadrado. E, nesse caso, a raiz de 25 é exata. Então, vai ficar raiz quadrada de 5 em cima, e a raiz quadrada de 25, que é 5. Então, o processo da racionalização elimina do denominador a raiz que apareceu. Nesse caso, a raiz de 5 desapareceu. Ficou apenas o número 5. Então, seno de gama, na letra A, é raiz de 5 sobre 5. Ainda na letra A, era para a gente calcular o cosseno do mesmo ângulo. E cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, o cateto adjacente lá na figura é 2, a hipotenusa é a raiz de 5. Mais uma vez, a raiz de 5 apareceu no denominador, então eu preciso multiplicar por essa raiz que apareceu, tanto embaixo quanto em cima da fração. E aí vai ficar 2 vezes raiz de 5, 2 raiz de 5, ou 2 raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é o mesmo processo aqui de cima, vai ficar raiz quadrada de 25, que é 5. Lembrando que o número que fica de fora da raiz eu não posso multiplicar pelo número que fica de dentro. Por isso que eu repito a multiplicação, 2 vezes raiz de 5. Calculando ainda na figura da letra A, tangente do mesmo ângulo, do ângulo gama, é o cateto oposto, que vale 1, dividido pelo cateto adjacente, que é 2. Então, 1/2. Eu posso deixar dessa forma, porque no denominador eu não tenho uma raiz, eu não preciso dividir isso para encontrar um número decimal. Então, nós temos a letra A, o seno, cosseno e a tangente do ângulo gama. Na letra B, era para fazer a mesma coisa. Nesse caso, o ângulo destacado é o ângulo beta. Então, eu deveria calcular o seno do ângulo beta. Para isso, eu preciso identificar o cateto oposto, o cateto adjacente e a hipotenusa. Cateto oposto nesse triângulo é o 3, porque ele não encosta no ângulo destacado. O 4 é a medida do cateto adjacente e o 5 é a medida da hipotenusa. Então, seno é cateto oposto, que é 3, dividido pela hipotenusa, que é 5. Cosseno do ângulo beta é cateto adjacente, que é 4, dividido pela hipotenusa, que é 5. Tangente do ângulo beta é o cateto oposto, que é 3, dividido pelo cateto adjacente, que é 4. Então, nós temos aí calculado o seno, o cosseno e a tangente do ângulo beta na figura B.